Olá, sou Marlon Prestes e esse é o episódio número 7 da Rádio JTI Bio e hoje nós vamos falar sobre reserva legal em pequenas propriedades rurais. Pessoal, peguem seu mate, sentem na varanda e fiquem com a gente que vamos explicar tudo. Ouça a partir de agora a Rádio JTI Bio, projeto de produção de biodiversidade, uma iniciativa da JTI em parceria com a SPVS. Produzir natureza para produzir melhor. Como eu já falei anteriormente, os produtores rurais podem e devem produzir biodiversidade além de suas culturas tradicionais. Essa atitude, além de ajudar a conservar a natureza, contribui com a própria produção agrícola. Para falarmos sobre isso, nossa convidada será a Patrícia Feldman, engenheira florestal e técnica da SPVS. Bem-vinda, Patrícia! Você pode nos falar um pouco sobre você para os nossos ouvintes? Olá, Marlon. Meu nome é Patrícia Portela Feldman e, como você falou, eu sou engenheira florestal e trabalho como técnica de campo em projetos de recuperação de áreas degradadas, conservação da natureza e da biodiversidade e também com projetos de geoprocessamento. Eu atuei no projeto JTI Bio, Produção de Biodiversidade, então eu tive a oportunidade de tomar o chimarrão com muitos produtores integrados da JTI. E falando um pouco sobre mim, eu sou natural de Cascavel, interior do Paraná, onde a minha família ainda vive. E foi lá que eu comecei a gostar muito de ir para a natureza, de estar nesse meio rural, no meio da floresta, e que atualmente tanto a minha profissão quanto os meus esportes estão relacionados com a natureza. E hoje o nosso assunto é sobre legislação ambiental e reserva legal. Patrícia, com um bom chimarrão em mãos, você pode nos dizer o que é reserva legal e qual a sua importância? Marlon, reserva legal refere-se às áreas de vegetação nativa mínimas que devem existir dentro da propriedade rural. Elas têm como finalidade assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais da propriedade e ela também auxilia na manutenção dos processos ecológicos e da conservação da biodiversidade. Patrícia, você comentou que todas as propriedades rurais precisam ter. Qual é esse mínimo exigido de reserva legal numa pequena propriedade rural? O mínimo exigido para cada propriedade depende do bioma em que ela está inserida. E os produtores rurais parceiros da JTI estão no bioma Mata Atlântica, aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas também no bioma Pampa, quando a gente trata do estado do Rio Grande do Sul. E o mínimo exigido para esses casos é 20% da área total da propriedade. Entretanto, é necessário entender um conceito que o Código Florestal traz, que é de área rural consolidada, que são aquelas áreas que foram desmatadas e ocupadas antes de 22 de julho de 2008, para fazer construções, atividade agrícola, silvicultura ou pastagem ou outras também. Então, para as pequenas propriedades rurais, que são aquelas que têm até 4 módulos fiscais, que tenham essa área consolidada, o percentual existente com a vegetação nativa naquela data é o que é considerado como reserva legal. E não será necessário a recomposição dessas áreas. A gente sempre fala que quanto mais floresta tiver, vai ser melhor para a biodiversidade e conservação, mas caso o proprietário tenha utilizado antes dessa data, não será necessária a recomposição. Você usou o termo módulos fiscais. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é isso? Claro, Marlon. O módulo fiscal ele é como se fosse uma unidade de medida de área em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA, só que o valor ele varia de município para município. E no estado do Paraná, você pode encontrar de 5 a 35 hectares. E como eu citei antes, o novo Código Florestal, ele considera uma pequena propriedade rural aquela que tem até 4 módulos fiscais. Patrícia, voltando para a reserva legal. E no caso dos produtores que não têm os 20% exigidos e ocuparam ou desmataram após 22 de julho de 2008, quais são os passos para a adequação da propriedade rural? Quando o proprietário precisa restaurar a reserva legal, os principais passos para a adequação da propriedade rural, Marlon, são os seguintes. Primeiramente, o produtor ele vai fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural.
E, após isso, deve ser cadastrado também e elaborado um PRAD, que é um projeto de recomposição de áreas degradadas. Este documento ele vai ser muito importante e também deve conter as medidas que serão implantadas para a área estabelecer um novo equilíbrio dinâmico. E é aí que o JTI Bio ajuda. E o terceiro passo é, após fazer o cadastro ambiental rural e cadastrar o PRAD, o proprietário ele deve assinar o termo de compromisso diante do órgão ambiental do seu estado, que no caso aqui do Paraná é o IAT, que é o Instituto Água e Terra, o antigo IAP. Então, primeiro o CAR, segundo o projeto de recomposição e terceiro assinar o termo de compromisso com o IAT? Isso mesmo, Marlon, esses são os passos para a regularização ambiental da pequena propriedade rural. E eu também quero trazer aqui para vocês outra informação importante, que para os pequenos proprietários rurais, a reserva legal ela pode ser incluída dentro das áreas de preservação permanente, que são as APPs. Porém, devem ser respeitadas algumas condições, como essas áreas elas não podem ser convertidas em novas áreas de uso alternativo do solo. Então, a área de APP ela deve estar conservada ou em processo de restauração e deve estar inclusa dentro do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural da Propriedade. Patrícia, eu imagino que os proprietários das áreas rurais devem se questionar se é possível explorar economicamente a reserva legal. Você pode nos dizer quais são as atividades permitidas? Sim, Marlon, essa é uma pergunta importante. Na reserva legal, o proprietário ele pode fazer a coleta de frutos, cipós, sementes e outros produtos florestais não madeireiros, como as folhas de erva mate. Porém, deve-se lembrar que algumas espécies têm o período para ser retirado, como o pinhão, aqui no Paraná tem uma época certa, para iniciar a coleta deles. E também na reserva legal é permitido o manejo sustentável florestal com propósito comercial. Entretanto, é necessário solicitar autorização para o órgão ambiental responsável para esse uso e, caso a exploração não seja comercial, deve-se declarar para o órgão ambiental o motivo e o volume de madeira a ser retirado. Agora entendi por que você falou que uma das finalidades da RL é assegurar o uso econômico e sustentável dos recursos naturais da propriedade, além de produzir biodiversidade. Sim, exatamente. Até mesmo para as áreas que precisam ser restauradas, a lei ela prevê a possibilidade de utilizar sistemas agroflorestais, por exemplo, para recomposição, pois oferece alternativas de uso sustentável ao proprietário quando necessário. Porém, o principal objetivo é sempre manter a área com a vegetação nativa para a manutenção dos serviços ecossistêmicos na propriedade e também na comunidade. Patrícia, muito obrigado pela conversa. Você pode deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Eu agradeço pela nossa conversa, Marlon, e também gostaria de agradecer a todos os ouvintes e, em especial, aos proprietários que participaram do projeto JTI Bio, que foram essenciais para que o projeto pudesse acontecer e que também tiveram a confiança de abrir as suas casas para nos receber, para conversar um pouco sobre conservação, biodiversidade e dizer que a gente aprende muito com todos e deixo um abraço para todos vocês e também nos colocamos à disposição para que, se tiver qualquer dúvida sobre o tema reserva legal ou legislação ou todos os outros já comentados nos podcasts, estamos à disposição. Hoje agradecemos a Patrícia por nos explicar o que é reserva legal. Se você quiser saber mais sobre as ações do projeto e receber orientações para produzir biodiversidade e ter produtividade, fique atento para os nossos próximos programas, pois vamos contar como tudo isso funciona. Esse programa é uma produção da JTI e da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, SPVS. Ouçam o nosso próximo podcast e vamos em frente produzindo natureza e garantindo nosso futuro.